Começar. Claro. Deixa eu começar pelas perguntas? Sim, eu acho que a Roberta organizou, né, uma por veículo. Se vocês quiserem algum comentário a mais, tá tudo bem. Podemos começar? Fernando? Pode. Pode. Está começar? né? Isso, Camila Vitelli do Grupo Estado, doutor. Boa tarde. Doutor, primeiro eu queria saber a teoria do senhor sobre o que aconteceu e se o senhor, como médico, como marido da Jorge, já viu algum episódio de sonambulismo acontecer com ela? Esse remédio que a deputada costuma tomar, que é o Stilnox, né? Ele provoca alguns casos de sonambulismo. Isso poderia ser, né? Esse é um dos questionamentos que estão no ar. Então, são essas duas coisas. Qual a teoria do senhor sobre o que aconteceu e se o senhor já viu a deputada ter algum caso de sonambulismo? Vamos lá, de trás para frente, sobre sonambulismo. Apesar do Stilnox eventualmente poder provocar isso, e apesar de ela usar o Stilnox há muito tempo, eu pessoalmente nunca vi nenhum episódio de sonambulismo acontecer com ela. Tá? Nunca vi nesses 6 anos que a gente convive diariamente. Em relação ao que eu penso que aconteceu com ela, vou te dar algumas certezas e algumas hipóteses. Certezas, ela sofreu um traumatismo crânioencefálico e raquimedular, quer dizer, na coluna cervical. Tá? Isso é um fato. Tá? Um traumatismo, na verdade, crâniofacial e raquimedular. Bom, isso é um fato constatado medicamente. E isso poderia ter, teoricamente, algumas causas. Tá? Ela pode ter sido agredida, ou seja, quero dizer que agressões físicas podem provocar este tipo de padrão de lesão e, eventualmente, uma queda já sem consciência batendo, né, contra determinados obstáculos, também pode causar isso. Então, essas são as duas hipóteses com as quais a gente trabalha. Só um minuto, gente. Tem alguma coisa apitando na cozinha. E tudo que eu pude fazer para tentar comprovar o contrário, eu estou fazendo. Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento, assim, me coloquei inteiramente à disposição de absolutamente tudo, da imprensa, de tudo, exatamente por isso. Doutor Daniel Valteno, da TV Band. Pois não. Por que se demorou tanto a fazer o registro dessa ocorrência e até mesmo por que ela não foi feita na Polícia Civil ou na Polícia Federal? E complementando, o senhor estava no apartamento no dia que a deputada, enfim, foi agredida, o que aconteceu com a deputada, o senhor não viu nada? Sim, muito obrigado pela oportunidade de falar isso. Eu estava no apartamento, tá? Eu tenho um problema, eu tenho certeza que vários aqui têm também, que é roncar. Eu ronco muito. Então, às vezes eu ronco e às vezes eu ronco muito. Então, por essa razão, eu durmo em outro quarto, que não o quarto em que ela dorme. Até em respeito ao sono dela, que é muito mais leve do que o meu. Eu tenho um sono muito pesado. Tá? Então, assim, eu não ouvi nada exatamente porque eu estava dormindo em outro quarto, que não é colado ao quarto dela, com a porta fechada e, novamente, como não há absolutamente nenhum sinal de luta corporal, o que eu imagino que tenha acontecido, respondendo a pergunta da Camila do Estadão, foi ou ela caiu já sem consciência contra algum obstáculo, ou ela teve a sua consciência retirada e daí foi agredida. Então não tem luta, não tem grito e lesões bem aplicadas no corpo humano não vão provocar tanto barulho. Exatamente por isso que eu não escutei nada. E aí, por que não foi feita a ocorrência logo após? Primeiro, porque quando eu a vi, a primeira hipótese que eu tive, e que ela também falou, ela disse: eu caí. Então, a primeira coisa, eu imaginei se tratar de um acidente doméstico. Ele me perguntou: o que aconteceu? Eu no chão, falei: eu caí. Aí ele foi me socorrer. Bom. Até quarta de manhã, eu tinha achado que eu tinha tomado um tombo. E aí, como foi aparecendo, até agora está aparecendo hematomas em lugares que ainda não tinham aparecido, né? Então, assim, a gente achou que fosse uma queda. Minha mãe já teve um princípio de AVC, mais ou menos da minha idade, 2 na verdade. Ela chegou a ficar paralisada de um lado e depois voltou. Falei: tive um princípio de AVC, caí, desmaiei. E a preocupação era com os primeiros socorros. Como é que você vai fazer um boletim de ocorrência porque você caiu em casa? É uma coisa meio surreal. Quando a gente viu os exames, e até eu posso mostrar para vocês, saiu aí uma notícia de que eu entrei com nome falso, os exames estão com o meu nome, Joyce Cristina Hasselman. É muita loucura. Aí nós nos assustamos.
pelo volume de fratura mesmo. Aí ele falou, ó, pode ser uma queda, mas você teria que ter batido em mais de um lugar. Né? Batido em mais de um lugar. Ou pode ser uma agressão. Então, a partir daí, sim, nós procuramos as autoridades. Você falou da Polícia Federal, eu posso te responder. A Polícia Civil está no caso, sim. Tá? Inicialmente, eu pedi a DEPOL para compartilhar com a Polícia de São Paulo, que é quem... Uma mulher que já passou por uma outra violência física. Então, isso não vai ficar impune. O Daniel é muito mais calmo e muito mais tranquilo do que eu. Ele sofre interno, calado. Mas eu não vou permitir esse tipo de coisa. Eu não vou permitir mancharem o nome e a honra do meu marido. E a minha honra também. Porque isso é colocar o meu caráter também em suspeita. A minha história em suspeita. Então, pode ter tranquilidade que eu vou processar um por um. Doutor, tem um médico em casa. Os achados dos exames. Não, eu não tinha ideia que tinha trauma. 5 traumas na face e uma coluna. Desculpa, porque eu não entendi. O senhor prestou atendimento no domingo. Domingo e segunda. Ele adiou a viagem, a cirurgia que ia Foi fazer. na quarta-feira que vocês foram, então... Não, na quarta-feira saíram os Terça. resultados. Ela começou a fazer os exames na terça-feira e os resultados saíram na quarta. Entende? Ela fez os exames na terça, recebemos os resultados na quarta e a partir dos resultados dos exames, sim, começamos a aventar uma possibilidade de um outro mecanismo de trauma crânioencefálico que não era da própria altura. Entende? Desculpa, tem ponto aqui embaixo? Colinha. Ah, tá. Colinha, isso tudo foi o doutor que fez. No sábado, a senhora tomou o medicamento, né? A senhora toma de vez em quando. Todo dia. Todos Esse os medicamento também. Eu sou insone, absolutamente insone. Eu tenho insônia desde criança. Desde criança mesmo, eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, fico passando a noite sem claro. Então, há 20 anos eu tomo o mesmo remédio em dosagens diferentes. Eu já tomei dosagens muito mais fortes desse mesmo remédio. Hoje eu estou tomando 6,5. Eu já tomei 12 mg desse remédio. Então, o próprio Daniel tem me ajudado a desmamar do remédio. Mas é um remédio que me induz um sono pesado durante apenas 3 horas. Durante 3 horas ele me faz dormir. E nesse dia, vocês tinham saído juntos, no sábado, ou separados? Vocês tinham saído De maneira nenhuma. Nós tiveram o dia inteiro em casa? Como foi a rotina do dia? A rotina nossa é a rotina de todo final de semana. Nós, em geral, não saímos. Nós ficamos em casa. Eu gosto de cozinhar, nós gostamos de ficar sozinhos em casa. É a oportunidade que nós temos de ficar sozinhos. Cada vez que a gente sai, tem alguém que reconhece, que quer conversar. E nós gostamos de ficar sozinhos. Então, nós ficamos sozinhos. Nós ficamos sexta-feira sozinhos, sábado sozinhos, domingo sozinhos. Né? E quem ficou me dando suporte aqui também a pessoa de sempre, é o Cristiano, que trabalha comigo há muito tempo, que eu trouxe do Piauí, foi funcionário do Daniel, trabalha aqui comigo, que foi a única pessoa que saiu com o meu carro, inclusive para buscar almoço pra gente. E remédios, depois do que aconteceu. Não sei. Eu sei que um deles tem um acesso muito fácil ao prédio. Né? E o outro tem acesso muito fácil aonde quer que ele queira. Eles tinham feito algum tipo de ameaça, mesmo que velada, nos últimos tempos, para justificar essa suspeita? Um deles, sim, ameaças. O grupo, inclusive, ameaças até públicas. Né? O outro é um desafeto que já me mandou alguns recados um pouco pesados e recentemente eu dei uma entrevista em um outro estado brasileiro fazendo críticas muito duras a essa pessoa. E esse recentemente agora, menos de uma semana. Deputada, por uma questão de clareza, o único desafeto da senhora entre esses deputados é o Bivar. Eu não vou falar em nomes por uma questão muito simples. Né? Me perguntaram, mas você pode dar os 2 nomes? Se eu falar nome de um, eu vou estar sendo injusto com o outro. Né? Até porque são suspeitas. Então, deixa a polícia investigar. Tem tanta gente investigando, que é impossível que não se ache um fio da meada. Cedo ou tarde, esse fio da meada vai aparecer.